Alô, pessoal. Iniciando nossa tentativa aqui, nossos detalhes técnicos da nossa live. Me digam aí se alguém me diz se ouvem bem dessa vez. Ótimo. Muito bem, pessoal. Peço imensas desculpas pelo um problema técnico aqui na nossa conexão. Então vamos agora iniciar oficialmente a nossa live. Então peço desculpas por esse probleminha. Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, à nossa live. Meu nome é Thiago Scherer, sou titular aqui deste nosso perfil Execução Fiscal em Curso, também do canal do YouTube Execução Fiscal em Curso. E eu vou receber nessa live uma querida amiga, a Patrícia Presser, do perfil Prática Notarial. Essa live se destina aos juízes, promotores, advogados, estudantes, operadores jurídicos, servidores de cartório, todo mundo interessado em alguma medida com relação à execução fiscal, e especialmente a fraude e execução, esse assunto tão rico, tão vasto no direito privado como um todo, e tem repercussões lá nas execuções fiscais que dizem respeito a créditos tributários, principalmente. Então, essa live vai versar sobre a execução fiscal, sobre a fraude a credores, sobre a fraude à execução, sobre a fraude à execução fiscal. E nessa live eu quero conversar com a Patrícia e fazer um diálogo com o nosso direito tributário da nossa execução fiscal e o direito notarial. A Patrícia tem uma vasta experiência, é professora, advogada nessa matéria em direito notarial, imobiliário, e seguramente vai poder nos contribuir com informações, com opiniões. Eu já adiantei em privado para ela que nós vamos divergir nessa nossa live, porque nós temos assim posicionamentos diferentes, doutrinários. Eu acho que sempre é bom a gente dialogar, confrontar ideias de uma forma respeitosa, como a gente precisa tanto nesse momento presente, né? Um diálogo construtivo, respeitoso. Então, pessoal, se tiverem dúvidas, algum questionamento, podem compartilhar aí as suas inquietações, que a gente vai tentar responder ao longo desse nosso encontro, essa forma de diálogo que esses meios tecnológicos, de vez em quando eles causam um pouco de problema, mas esses meios tecnológicos nos ajudam demais, especialmente nesse momento de afastamento social, e estarmos juntos um pouco, né? Enfim, estarmos presentes na vida um do outro, certo, pessoal? Então agora que nós temos o áudio funcionando perfeitamente, eu vou convidar aqui a Patrícia para começarmos diálogo, mandando convite aqui para ela. Eu sempre brinco com a Patrícia que ela me socorre, meu socorro de primeira mão nesses recursos. Olá, Patrícia! Olá, boa noite! Seja muito bem-vinda. Te peço desculpa. Precisa de um filtro, tá? Então tu espera um pouquinho que eu vou escolher um filtro bonitinho para eu poder participar do evento. Fica à vontade, eu não faço a menor ideia, eu estava brincando com o pessoal que tu sempre me socorre com esses assuntos tecnológicos, assim, enfim, novas ferramentas. Hoje à tarde mesmo estava me explicando coisas que eu não sabia como fazer. E tu viu como eu costumo causar problemas aqui, né, Patrícia? Tentei fazer a conexão aqui, mas eu usei o recurso da NASA. Eu fiz a solução da NASA, vocês talvez não saibam, que é reiniciar o aparelho. A NASA fez isso com o telescópio Hubble, né? Trancou lá o software de uma forma e reiniciar. E se a NASA faz, eu também posso me valer. Então, a Patrícia sempre me socorre, me dando umas orientações. Fica à vontade, escolha à vontade aí o que te parecer melhor, Patrícia. Tá justo. Thiago, muito prazer estar aqui. A gente sempre troca ideias, né, no WhatsApp. Nos conhecemos através do meu curso, né? Mas criamos aí um laço de amizade. Afinal, foi tu que me deu a ideia de começar a dar curso online, né? Então, essa nossa amizade aí vai muito além do estudo e das aulas que a gente teve juntos. É um prazer estar aqui. Eu tenho até medo de estar aqui com o cara da execução fiscal, né? E eu vou falar sobre o quê? Que isso? Mas, que isso? Eu te agradeço imensamente, assim, muito fraternalmente mesmo, o convite, muito honrado com a tua aceitação. Porque esse tema aí é um tema espinhoso mesmo, mas eu não quero colocar ninguém em saia justa, mais do que eu já me coloquei aqui no início. Mas, Patrícia, realmente é uma troca de figurinhas, né? Como colocaste aí, enfim, se eu
se eu dei alguma sugestão importante para ti no passado, a recíproca é igualmente verdadeira, né? Sempre me ajudou demais aí com coisas que eu nem imaginava que existiam, então, nesses meios eletrônicos aí, de interação com o pessoal. Então, fico imensamente grato com o teu aceite, com a tua participação, com a tua presença aqui. E, Patrícia, na verdade, não queremos nem causar nenhum constrangimento, mas, na verdade, queremos te ouvir com a tua vastíssima experiência em direito notarial. Patrícia, conta pro pessoal aí que essa primeira live que eu estou participando aqui como enfim, hospedeiro, sei lá como é que diz aí, Patrícia, me socorre, eu não sei nem o nome dessa posição aqui no Instagram, mas é a primeira convidada que eu recebo aqui no meu perfil. E eu queria que eu comentasse um pouco do teu trabalho, do teu perfil, enfim, para os meus seguidores te conhecerem também. Bem, então vamos lá, vou tentar resumir a minha história, mas basicamente eu comecei a trabalhar em cartório, eu tinha 14 anos, comecei muito nova, passei por todos os locais, eu era estudante de arquitetura, não queria trabalhar na área de direito, no entanto, em alguns perrengues fora do Brasil, tive que resolver problemas jurídicos e todo mundo disse que eu tinha que ir para essa área. Então, comecei a fazer direito e aí sim fui para a área de escrituras do setor do tabelionato, né? E comecei então a estudar essa parte. Eu brinco que eu sou a solucionadora de problemas na serventia, porque toda aquela escritura que ninguém sabe como fazer, a gente vai lá e dá um jeito. E exatamente por isso, dentro dos WhatsApps e grupos de concurso de cartório, me chamaram para dar aula particulares e então surgiu o Prática Notarial, que até então se chamava Bacartório. Era um perfil de estudo. E acabei transformando no Prática Notarial, criei a marca e comecei a desenvolver então essa parte de aulas, né? E meu conhecimento mesmo, ele tá dentro das escrituras públicas. E para finalizar a minha apresentação, nós não somos divergentes no posicionamento. Eu sou muito positiva ao que tu fala, mas às vezes a gente tem aí a gente tem que acatar alguns pedidos com base nas ADIs e nas decisões judiciais. Isso não significa que eu seja a favor. Então, vou deixar para ti iniciar aí toda a parte de execução dos vídeos, mas de repente a gente pode trazer aqui até por uma questão dessa fraude de execução que quem sabe tu até não tenha pensado ainda e a gente possa evoluir. Mas devolvo a palavra. Fantástico. Então vocês não têm ideia da capacidade imaginativa, porque a Patrícia é uma vasta experiência, um repertório de vivências que muito pouca pessoa tem aí em questão de imobiliário, né? Essas escrituras imobiliárias, eu achava que era só compra e venda, permuta, doação. Não, gente, isso é um mundo que não tem fim e não tem quem não tem muito conhecimento e conhecimento prático realmente não consegue desatar esses nós do direito imobiliário, que é um ramo já se independiza, né, do direito civil, do direito contratual, realmente, já tem estudos apartados do direito imobiliário. Mas que bom, então, que a gente não vai brigar, né, Patrícia, aqui na nossa live. Eu estava preocupado que eu não posso desmanchar uma amizade tão preciosa, assim, né, tão rica. Mas, Patrícia, se tu me permitir, eu vou fazer uma introduçãozinha, assim, não é questão aqui de ficar ensinando o padre a rezar a missa, mas para a gente chegar assim, colocar um contexto. Eu sempre gosto de, nas minhas aulas, quando eu leciono, eu sempre gosto de contextualizar, dizer assim, olha, da onde que a gente vem, para a gente entender onde a gente está, para escolher o caminho para onde a gente quer seguir, quais são as escolhas, qual é o menu de ofertas aí que o direito nos proporciona, né? Então, realmente, esse assunto da fraude de execução realmente é um assunto espinhoso e ele não pode deixar de agitar um outro assunto correlato, que é o da fraude a credores. No direito tributário, isso acabou não tendo uma grande relevância, mas acaba que a fraude de execução está intimamente ligado com a fraude a credores. E a fraude à execução fiscal, que eu estou chamando assim como fraude à execução fiscal, mas no direito tributário a fraude à execução acaba tomando novas notas, bastante preocupantes, inclusive, e aqui depois nós vamos chegar no direito imobiliário. Eu queria ouvir a tua opinião com relação a vários assuntos aí, com relação às escrituras, a formalização, contar para o pessoal aqui do meu canal, do meu perfil, como é que funciona essa prática, que você vai poder falar, como se fala na música, né, tocando de ouvido, né?
Pessoal, então, esses assuntos da fraude estão intimamente ligados, eles estão fundamentados principalmente no princípio da responsabilidade patrimonial. E o que significa isso, Thiago? O princípio da responsabilidade patrimonial. Bom, no passado, lá em Prisca Zero, no direito romano, a execução por dívidas, né? A execução ela se operava, ela se realizava sobre o corpo do próprio devedor. Então, muitas vezes, o credor, para ver um crédito, cortava um braço, uma perna, um pedaço do abdômen do seu devedor, como se isso fosse adiantar alguma coisa para a recuperação daquele crédito. Nós tivemos um movimento, assim, ao longo do desenvolvimento da civilização, nós tivemos esse grande avanço da humanização da execução. E, de acordo com esse princípio, a execução ela é uma execução real, ela vai se voltar sobre o patrimônio e não sobre o corpo da própria pessoa, do devedor, ou seja, sobre o patrimônio do devedor, e daí se construiu o princípio da responsabilidade patrimonial. Esse princípio diz basicamente o seguinte, que todo o patrimônio do devedor serve de garantia para o recebimento do crédito daquele credor. Em algum jogo de palavras, esse princípio está presente em 4 diplomas do nosso ordenamento. Talvez eu tenha até mais algumas, são 4 principais. Vejam só, nós precisamos de 3 códigos e mais a nossa lei de execuções fiscais para veicular o princípio da responsabilidade patrimonial. Por ordem histórica, assim, nós teríamos o Código Tributário Nacional, o artigo 184, o Código Civil de 2002, o artigo 391, o CPC de 2015, então, leis que vão se sucedendo no tempo, artigo 789 e uma lei ordinária, que não é um código, mas é a nossa lei de execuções fiscais, também no seu artigo 30, traz o princípio da responsabilidade patrimonial. Com algum jogo de palavras, todos eles dizem basicamente o seguinte, e é muito importante o artigo do Código mais recente, Código de Processo Civil, lá no 789 diz o seguinte, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Aqui é uma inovação, um esclarecimento adicional que o Código de 2015 trouxe em relação aos códigos mais antigos. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações. E, é evidente, nós temos restrições estabelecidas em lei e impenhorabilidades que a lei trouxe para salvaguardar a pessoa do devedor e da sua família. Então, nós temos a execução, tanto a execução tributária quanto a execução por outro tipo de dívida, ela vai se operar sobre o patrimônio do devedor. Bens presentes e futuros. Então, isso, trocando de tela aqui, afasta qualquer possibilidade de realização, por exemplo, da prisão do próprio devedor. Nós temos, inclusive, a súmula vinculante 25 do Supremo, o pessoal ligado em concurso, aí, o pessoal do teu canal, né? A súmula vinculante 25 do Supremo diz que é impossível, indevida a prisão do depositário infiel. Então, nós temos uma última situação de prisão por dívida, que é do devedor de alimentos, a prisão do depositário infiel por conta do Pacto de São José da Costa Rica, foi internalizado no Brasil, e daí o Supremo, em reiteradas decisões, e nessa súmula 25, afastou a prisão, que era uma das reminiscências da execução pessoal sobre a própria pessoa do devedor. Isso fundamenta a possibilidade da execução, isso quer dizer, a fundamentação da execução sobre o patrimônio traz a impossibilidade do devedor, enquanto já devedor, né, manipular o seu patrimônio maliciosamente, seja por compra e venda, seja por doação, permuta ou outro tipo de negócio jurídico, mas fundamentalmente esses aí, doação e compra e venda são os mais frequentes, manipular esse patrimônio, afastar bens e com isso incidir em insolvência, ou seja, ele não teria mais bens suficientes para honrar aquela obrigação da qual ele estava vinculado. Então nós temos, essa é a fraude a credores. A fraude a credores é um instituto de direito material previsto no Código Civil, lá no artigo 158 até o 160, e ele vai tutelar o direito creditício, o interesse privado, fundamentalmente o interesse privado daquele credor que tem no patrimônio do seu devedor a garantia do recebimento das suas obrigações. O Código Civil
caracteriza a fraude a credores quando o devedor aliena esses bens e então é reduzido, para usar o termo técnico do código, reduzido à insolvência. Isso vai ser debelado, vai ser combatido através de uma ação, né, a ação pauliana. Eu consegui julgar uma só ação pauliana em toda a minha carreira, são quase 18 anos trabalhando em execução fiscal, mas eu acho que não, talvez muitos colegas meus nunca tiveram esse privilégio de ter uma ação pauliana ou ação revocatória, mas eu julguei, consegui apenas uma ação revocatória. Por quê? Porque é muito difícil a gente avaliar esse duplo requisito que é o conluio do credor e, melhor dizendo, do devedor e do adquirente do bem, do donatário ou do comprador. É muito difícil ter essa caracterização, ter essa prova desse conluio, dessa má-fé dessas duas partes deste negócio jurídico, né? A insolvência já é um pouco mais fácil. Então, na fraude de credores, nós não temos uma ação em andamento, nós temos uma relação creditícia que é atacada, vulnerada pelo intuito fraudulento do devedor. Nós teremos, através dessa ação, uma anulação do negócio jurídico, respeitado o prazo de 4 anos, né? Existe uma discussão doutrinária qual é o efeito, se é anulatório ou se é ineficaz, mas eu me filio à corrente que é realmente uma anulação. E nós vamos fazer essa prova, uma ação de conhecimento, uma ação de rito ordinário, em que é bastante difícil fazer essa prova, mas essa é em rápidas linhas, no tempo que nós dispomos lá na nossa live, da fraude a credores. Pessoal, é bastante aproximado, acaba sendo tratado muitas vezes por conta do cuidado que se tem com relação à boa-fé do adquirente. Afinal de contas, a boa-fé se presume, nós temos que honrar essa boa-fé do adquirente quando ela está caracterizada. Então, acabou que a fraude à execução, ela acabou em muitas situações se aproximando da fraude a credores. Mas vamos diferenciar. A fraude à execução, nós já temos uma ação em andamento. Então, a fraude à execução, ou vai ocorrer esse fato, essa patologia, para usar a nomenclatura lá do professor Ricardo Dipp, né? A patologia jurídica, esse problema jurídico vai ocorrer durante uma pendência, uma litispendência. Existe já uma ação de execução, pode haver uma ação de execução de um título executivo extrajudicial, pode ser um cheque, uma duplicata, protestado, coisa do tipo, ou até mesmo durante o curso da ação ordinária que vai formar o título judicial, a sentença ou o acordo. Então, vai remontar até a data da citação deste devedor na ação de rito ordinário, uma ação de cobrança, por exemplo, que vai discutir a própria exigibilidade daquela obrigação. Então, a fraude à execução ocorre durante uma pendência, ao longo de uma pendência de uma ação, tanto uma ação de execução quanto até mesmo a própria ação de conhecimento. Esta fraude de execução ela está fundamentada principalmente no artigo 792 do Código de Processo Civil, então ela vai exigir, de acordo com as minhas anotações, me pediram para sempre fazer um PowerPoint, achei muito útil isso aí, Patrícia. Quem quiser também, eu compartilho aí o PowerPoint depois, é bastante útil para a gente não se perder, porque são assuntos bem intrincados. Mas, na fraude à execução, de acordo com as minhas anotações, 792 vai exigir essa citação nesta ação, né, de conhecimento, ou a situação em que, melhor dizendo, nessa ação que reduz o alienante à insolvência, provando-se, então, a má-fé desse adquirente, ou quando nós tivermos ou a averbação desta informação, dessa pendência, dessa ação, pode ser uma ação real, pode ser uma ação de cobrança, lá no registro imobiliário ou num prontuário do veículo, né, a pendência dessa ação que pode reduzir este devedor à insolvência, ou o registro da própria penhora quando ocorrida ao curso da ação de execução. Então, o registro da penhora ou esta informação retiraria a alegação por parte do adquirente de que estaria de boa-fé.
E aí a gente vai já tocar nos assuntos aí que dizem respeito à escritura, que é o dever de cuidado, o dever de cautela, o dever do adquirente avaliar qual é a situação jurídica do seu parceiro negocial. Afinal de contas, eu, né, sempre quando procuro, enfim, travo algum negócio, sempre procuro saber com quem eu estou lidando e busco lá as certidões. Quando a gente comprou o nosso apartamento, eu e a Bianca, eram quatro alienantes, eram 3 sucessores e um coproprietário na época. E cada um morava numa cidade diferente. Um é Belo Horizonte, Curitiba, enfim, eram 4 cidades além da situação do imóvel. Eu pedi certidões de cada registro imobiliário, cada fazenda daquele estado, dos distribuidores judiciais do domicílio daquele alienante, enfim, buscando essas informações. É muito importante que a gente tenha esse panorama para demonstrar realmente que a gente estava de boa fé. Então, acabou que a exigência ou não, ou melhor dizendo, a possibilidade ou não de eu ter acesso às informações que podem implicar na insolvência, né, do meu parceiro negocial, do alienante lá, que faz o negócio comigo, acaba que vai neutralizar ou não a alegação de boa-fé. Isso vai ter uma importância lá no registro imobiliário por conta do princípio da concentração dos atos na matrícula, enfim, está ainda em discussão, está em construção. Isso aí é um assunto que eu vou deixar para ti, se for o caso, tratar aí na tua fala. E aí essa fraude de execução, como acontece demais lá nas minhas execuções fiscais, ela é alegada, ela é requerida no curso da própria execução, ela independe de uma ação judicial. Eu vou intimar o adquirente, né, quem comprou, recebeu aquele imóvel em doação, o permutor, vou dizer para ele esclarecer, informar alguma coisa, ele vai ser ouvido no processo e eventualmente vai se reconhecer a fraude, a execução com a subsequente penhora desse bem, e aí ele pode opor embargos de terceiro, buscando demonstrar as circunstâncias, e muitas vezes eles trazem cópia um traslado, ou uma certidão atualizada lá do livro notarial, onde está lavrada aquela escritura pública na qual ele recebeu, enfim, era o contrato que ele tinha na época. Então, acabou que a fraude de execução é um assunto bastante tormentoso, especialmente por conta da situação do adquirente, porque no Brasil, infelizmente, né, tem essa cultura, porque a taxação é muito alta, porque sempre tem um motivo, porque o tributo é mal empregado, porque tem muita corrupção, enfim, todo mundo acha que tem um motivo suficiente para tentar escapar das execuções fiscais, colocar os imóveis em nome de terceiros, não é? Tentar, de alguma forma, iludir o credor. É uma praxe, infelizmente, é uma coisa corriqueira, e aí nós ficamos naquele jogo de gato e rato, tentando descobrir onde que está o patrimônio daquele devedor, e muitas vezes se percebe isso aí, que durante o curso da execução ele alienou bens, mas isso também ocorre muito com pessoas que verdadeiramente estavam de boa fé, que fizeram financiamento bancário. Isso acontece demais. Pessoas que contrataram lá uma compra e venda com um banco, com alienação fiduciária daquele bem em garantia, e nesses contratos, que muito embora tenham foro de escritura pública, nesses contratos muitas vezes não se tem toda a cautela que o tabelião tem, não é? Que tem uma série de normativas que vem lá desde o CNJ até a própria corregedoria local a seguir, né? Tem umas orientações bastante minuciosas e algumas variações entre os estados, mas eu também não quero ensinar o padre a rezar a missa aqui. Mas eu quero lembrar, a fraude de execução é uma coisa tão importante que ela é crime. A fraude de execução, a alienação dos bens fraudando a execução é um crime tipificado no artigo 179 do Código Penal. Vejam só, é uma coisa bem curiosa que pouca gente atenta, né? Como eu não tenho competência criminal, nunca julguei crime de fraude à execução. Esses dias eu fiz uma live com a Jamile, que se a Jamile estiver por aí, eu queria agradecer demais aquela pergunta que ela me colocou. E é muito legal, a parte de fomentando conhecimentos é verdadeiramente interessante, porque a gente acaba aprendendo muito. E vem uma pergunta muito interessante,
e depois na vara eu acabei, com um caso parecido, passando pelas minhas mãos. Era uma situação, a pergunta era o seguinte: Thiago, o devedor, né, o devedor na execução fiscal, ele tinha bens, vamos imaginar, vou dar um exemplozinho como eu coloquei lá. Ele tinha um patrimônio de R$1 milhão. Patrimônio de R$1 milhão e dívidas tributárias de R$100 mil. Bom, ele pode alienar bens até R$900 mil que não tem fraude de execução, porque ele não está reduzido em insolvência, ele preservou bens suficientes a honrar aquele crédito tributário. Então ele pode alienar livremente 900, sobrando 100, que é o correspondente à execução, tudo ok. É o que ele fez, no exemplo que ela trouxe na pergunta. Então, ele fez alienações dentro de 900 mil e sobraram os 100 mil. Passaram alguns anos, aconteceu outro tipo de coisa e ele perdeu aqueles 100 mil reais. Tem fraude à execução aí ou não? E aí, naquela situação, eu tive que responder de bate-pronto. Olha, me parece que não tem, porque o que é o tempus regit actum. Eu tenho que olhar o fato acontecido e a normatização incidente naquele momento. Né? E pode acontecer um acréscimo ou um decréscimo patrimonial, que inclusive pode ser alheio à vontade daquele próprio alienante, né? Daquele executado, daquele devedor tributário. Isso pode acontecer lá no futuro e não vai retroagir para implicar fraude naquela alienação inicial. Mas então, muito pensando sobre essas questões, aí eu fiz até uma anotação aqui que realmente alienações sucessivas, elas não implicam fraude se ao tempo da primeira alienação, que é a que está sendo discutida, se há fraude ou não, ali, naquele momento, ele preservou bens suficientes. É uma das questões, assim, é muito rico a gente estudar isso e dialogar, porque realmente é uma coisa que não tem, assim, em larga escala na literatura, né? Ao menos eu não tinha lembrança, mas depois eu fui pesquisar e encontrei, então fica aí o registro. E aí nós chegamos à nossa fraude à execução fiscal para poder bater a bola com a Patrícia. Pessoal, a fraude à execução fiscal, aqui o caldo entorna, aqui o bicho prega, o sapato vai apertar. Por quê? Nós temos uma normatização bastante dura, diferente lá do 792 do CPC, porque o artigo 185 do CTN, e o pessoal que segue a Patrícia aí vai ter bastante utilidade nessa informação, porque esse artigo 185, ele diz que se presume fraudulenta a alienação ou oneração, alienação de bens pelo sujeito passivo, nosso sujeito passivo tributário, por conta de um débito, enquanto já é devedor de um débito inscrito em dívida ativa, regularmente inscrito em dívida ativa, como diz aqui o código. Então vamos dar um caso assim para deixar tudo bem esclarecido. Olha só, o Thiago pode ter oferido renda em um determinado ano calendário, não declarou nada, aí vem a administração tributária e avalia esse contexto e faz um lançamento, um auto de infração. O Thiago se defende durante o processo administrativo tributário, isso percorre as devidas instâncias da via administrativa. O Thiago perdeu em todos os recursos da via administrativa e, ao final, esse crédito ele é inscrito em dívida ativa. Nessa situação, o crédito, ou melhor dizendo, o meu débito de imposto de renda, que é um crédito da União, ele se torna um crédito que pode ser exigido. A inscrição em dívida ativa outorga exigibilidade a esse crédito. Execuibilidade, melhor dizendo, a esse crédito. Eu vou extrair desta inscrição uma certidão de dívida ativa e esta certidão vai dar origem, vai instrumentalizar uma ação de execução fiscal. Essa ação de execução fiscal, fundamentada numa certidão de dívida ativa que espelha a inscrição de dívida ativa na qual está retratado o crédito tributário, ela vai ter prosseguimento, o juiz vai dar o seu CIT, o oficial de justiça pode eventualmente buscar bens daquele devedor, do Thiago, no nosso exemplo, se ele não pagou a execução, pesquisar bens, não encontrou nada. O Thiago está lisinho, patrimônio limpinho. E aí a Fazenda vai fazer uma pesquisa e vai avaliar, vai
verificar se no registro imobiliário, eventualmente, o Thiago não tem um imóvel no seu nome. Muitas vezes o registro imobiliário vai fornecer uma certidão dizendo que o Thiago era proprietário até um determinado momento, localizou lá uma matrícula e vai dar a certidão para a Fazenda, e a Fazenda vai fazer esse cotejo, vai comparar a data da inscrição do crédito em dívida ativa e o momento da alienação. Se o Thiago alienou esse bem depois da inscrição em dívida ativa, esta alienação é reputada em fraude e a consequência é a ineficácia dessa alienação posterior à inscrição em dívida ativa. Consequência disso, o juiz vai ter que intimar o terceiro adquirente. O terceiro adquirente, olha, doutor, eu adquiri esse bem com base numa escritura pública, e o juiz vai dizer o seguinte, olha, de acordo com a orientação do STJ, nós temos um repetitivo do STJ, que é 1.000.000, nós temos 1.141.990 recursos especiais decididos lá pelo STJ, mas esse recurso 1141990, de relatoria do ministro Fux, impôs um recurso repetitivo, ele impôs uma compreensão de que esta alienação em fraude, ela tem presunção absoluta, ela não admite prova em contrário. Então nós vamos presumir de forma absoluta a má-fé daqueles participantes daquele negócio, no caso aí das partes na escritura pública. E aí o juiz vai acabar fazendo esta penhora deste imóvel na execução fiscal. Eventualmente o terceiro tem direito de embargar embargar de terceiro, né, embargo de terceiro, buscando fazer uma prova, buscando se defender. Infelizmente, eu fico muito triste com esses casos, realmente condoído, e aqui eu vou tentar buscar novas informações, novos olhares sobre essa matéria, porque, na minha opinião, esse julgado, assim, em matéria doutrinária, a gente pode livremente criticar, opinar. Eu acho que esse julgado, além de todas as quebras de isonomia que tem entre o fisco e o contribuinte na execução fiscal, essa é mais uma delas, porque enquanto que o credor privado tem que demonstrar a má-fé daquele adquirente, né, ou, no caso, que já tenha havido a inscrição, enfim, a informação daquela pendência daquela ação no registro imobiliário ou da penhora, isso afasta a boa-fé do adquirente, então vai dispensar a alegação de boa-fé do terceiro adquirente, mas aqui nós temos uma presunção absoluta que milita em favor do credor tributário, em absoluta quebra de isonomia, e além disso nós temos outras implicações, que o terceiro adquirente, ele nunca vai conseguir demonstrar uma situação que vá neutralizar aquela alegação de fraude, salvo numa circunstância em que o alienante realmente preservou bens suficientes para honrar a execução. Então nós temos uma quebra de um princípio geral de direito, que é a boa-fé se presume. Nós aprendemos lá no início da nossa faculdade, na teoria lá a cadeira lá, a disciplina de teoria geral do direito, ou introdução à ciência do direito, ou coisa do tipo, nós aprendemos lá, muito tempo atrás no meu caso, mas com a Maria Helena Diniz, que a boa-fé se presume. O princípio geral de direito, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? E a má-fé que tem que ser demonstrada. Eu preciso demonstrar a má-fé, a boa-fé se presume. E nós temos também uma violação do próprio acesso à justiça, porque esse terceiro adquirente, mesmo manejando embargo de terceiro, ele não vai conseguir demonstrar. Ele pode manejar esses embargos de terceiro ou pôr esses embargos de terceiro, mas ele não vai conseguir fazer a prova de algo que impeça a concretização desta fraude, ou neutralizar os efeitos desta fraude à execução. E aí, Patrícia, o que acontece? No curso lá, dessas execuções, eu sempre fico muito assim, condoído com essa situação, porque eu fico pensando na situação do terceiro adquirente. E aí eu vou olhar, quando é o caso de escritura pública, e eu fui olhar a consolidação normativa do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, mas em outros estados tem algumas diferenciações. Não é exigido de praxe, não é, a demonstração de bom comportamento tributário daquele alienante. Não é? Muito embora nós já tivemos no passado
legislações que exigiam assim a comprovação da certidão, né, com certidão de regularidade fiscal, certidão negativa de débitos. A gente era necessário isso aí, mas enfim, por uma série de questões, até por conta do princípio da livre iniciativa, nós não podemos manejar métodos indiretos de cobrança, constrangimentos, né, como fosse lá o homem de vermelho que batia na porta da pessoa, né. Mas, enfim, nós não podemos utilizar esses métodos indiretos de cobrança, porque a execução ela vai se voltar contra o patrimônio, voltando sempre lá ao princípio da responsabilidade patrimonial. Nós não podemos executar ou cercear o exercício da atividade ilícita do contribuinte, no caso do nosso devedor. Mas que bom que a gente não vai discutir, não vai brigar, a gente vai convergir em alguns pontos, Patrícia, porque isso aí é uma coisa que me angustia e eu queria te ouvir, assim, desculpa eu ter falado bastante, sou meio falante de vez em quando, te ouvir a respeito disso, assim, como é que funciona, né, na rotina do cartório, dos adquirentes, enfim, das partes que procuram o tabelionato, e às vezes até os operadores jurídicos, o diálogo do tributário com o notarial, acho que também é muito rico para... muita gente não sabe para que serve o cartório, o que é o registro de imóveis, o que é o tabelionato, o que são as outras especialidades, e acho que é muito importante aprender mais sobre isso, né, para a gente ter uma visão mais abrangente desses assuntos. Mas desculpa ter tomado tanto tempo, Patrícia, mas eu queria te deixar a palavra agora bem livre, bem franca e aberta aí com as tuas considerações, por favor. Tá certo. Obrigada, Thiago. Bem, uma aula, né? Assim, muitas coisas que a gente estuda, mas só sabe en passant, e aí agora tivemos aí uma aula de execução fiscal. Primeiramente, tu estás falando de pessoa física, ou tu estás falando de qualquer pessoa? Eu queria ver a tua opinião com relação à pessoa física e jurídica. Porque a pessoa jurídica, claro, tem detalhes a mais, mas vamos começar com a pessoa física, que eu creio que seja mais fácil, né? Tá, então assim, a gente tem, na verdade, uma questão legislativa, né, que permite que a parte declare não ser empregador, estando, né, desobrigado de apresentar a certidão, estou decorando aqui, sei de cabeça, desobrigado de apresentar a certidão fiscal. A gente tinha isso especificamente para a Receita Federal e a do INSS, em muitos casos, tinha que ser apresentado. Se eu não me engano, foi em novembro de 2014 que tivemos a alteração da legislação na qual ela se transformou em certidão única. E nessa transformação se alterou esse artigo na qual era obrigatório, então não é mais obrigatório da pessoa física, salvo se ela tiver a função de empregador. A grande questão é, quem é empregador? Como o tabelionato fica sabendo se a pessoa é empregadora ou não? Porque se a gente partir do princípio que o empregado doméstico é uma forma de empregar e eu posso estar em dívida com o empregado doméstico, quase todo mundo é empregador. Se eu sou autônomo e eu tenho uma secretária, eu sou empregador, ainda que seja através de uma MEI. Então, eu sou empregador na maior parte das vezes. Hoje, relativizado a questão de que nós tenhamos muito contrato entre terceiros autorizado pela Justiça do Trabalho, né? Aquela discussão lá dentro da legislação aprovada. Mas sempre se voltou muito para a questão do emprego e não na questão fiscal e tributária. Então, a gente sempre tinha essa preocupação de certidões quando vinha uma situação especificamente de um não pagamento do INSS, ou seja, do empregador. Por quê? Porque a questão trabalhista é muito mais severa, até mesmo que a execução fiscal. E a gente sabe as decisões judiciais que existem na Justiça do Trabalho, inclusive de penhoras, etc., de patrimônio, elas são muito severas perto da realidade daquela ação, mas é uma forma de punição ao empregador. Então, essa sempre foi uma preocupação. E o que acontece? E aí é uma questão muito particular de cada serventia. Não há um regramento obrigando. Logo, o que não é proibido, né, é permitido. E a gente tem numa negociação a seguinte situação. As partes têm pressa e para que a gente solicite certidões, muitas vezes entra dentro de um procedimento interno da serventia que pode levar aí de um dia a uma semana, vai depender muito do estado do acúmulo de serviço da serventia, e aí a gente vai ter este problema, porque, por exemplo, na serventia que eu atuava, a gente solicitava sempre
municipal, estadual e federal. Por quê? Porque todas saem online, não tenho dificuldade em ter acesso a essas certidões. Lembrando que a gente está falando de uma questão de 10 anos para cá. 10 anos anteriores, tudo tinha que ir no órgão solicitar. O órgão estadual era um caos, o órgão federal era um caos. Eu não conseguia uma certidão assim tão rápida como hoje eu tenho no sistema. Então, quando a gente não tira uma certidão, eu digo que ou a pessoa é preguiçosa, ou de fato o cliente fez efetivamente a dispensa. Nós tivemos também, em 2015, a princípio da concentração da matrícula, na qual é uma legislação que entrou em vigor, e naquele momento se falou, não se solicita mais nenhuma certidão. Tá tudo dentro da matrícula. Só que daí tu vai olhar a lei, ressalvados os direitos da União, do Estado, do município. Resumindo, ressalvo, e a Justiça do Trabalho se bobear também, não, se eu não me engano não, mas assim, para a gente ser bem, são exatamente as justiças que mais, a situação que mais se demora para se fazer uma penhora, porque é um processo judicial. Então, as demais situações são muito mais simples, né? E aí fica aquela coisa, mas então para que existe o princípio da concentração da matrícula? Se a principal fonte não está acontecendo. Veio a central de indisponibilidade de bens, que é um benefício para quem está em execução fiscal, fazer o pedido. Muitos advogados não sabem o que é a central de indisponibilidade. Muitos juízes não querem utilizar a central de indisponibilidade por desconhecimento, não sabem como é que funciona. A gente vê na Justiça do Trabalho pessoas que fazem a indisponibilidade e depois esquecem de levantar a indisponibilidade e fica aquela indisponibilidade em todo o patrimônio do empregador e tu não consegue vender nada porque tá aquela indisponibilidade. Então, por receio, muitos juízes não utilizam, alguns utilizam indevidamente porque existe um procedimento e um momento processual para se utilizar a central, mas não vamos entrar no mérito. Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação na qual a gente fica refém tanto do corretor, muitas vezes com urgência de assinar, ou às vezes porque sabe de alguma situação fiscal, mas a gente também fica numa situação na qual o adquirente de boa-fé, quando tu diz que pode haver um problema, a pessoa recua, né? E quando a gente diz, olha, não existe uma compra 100% segura, nenhuma compra é 100% segura. E isso em qualquer situação. Se eu for comprar uma roupa no shopping, ela não é 100% segura. Eu posso ter meu cartão clonado, eu posso ter um problema na roupa, eu posso não... qualquer coisa. Então, eu vou ter a questão da transação no Brasil, ela nunca... em nenhum lugar do mundo, ela nunca vai ser 100% segura. Só que no Brasil, a gente tende a ter um problema expressivo porque as pessoas se burlam da legislação e conhecem a legislação fiscal melhor do que o adquirente de boa-fé. Aquele que é um fraudador, ele sabe muito mais sobre a fraude e sobre a legislação existente do que a própria pessoa que criou a legislação. Porque ele já leu, ele já interpretou, ele já sabe como é que faz. A gente está aí com o provimento 88, que é justamente uma questão de lavagem de dinheiro e essas fraudes que acontecem. E o que a gente tem? O fraudador, ele já sabe qual é o limite. Então, ao invés de ele pagar 30 em dinheiro, ele vai pagar 25 em dinheiro. Ele vai diminuir o valor. Agora, o banco diminuiu para R$2.000 a questão do valor com o CPF. Então, ele vai lá e vai 5 vezes no banco e deposita 5 vezes 1.999. Então, eu sofri aí uma fraude na sexta-feira, uma pessoa se passando por mim solicitando dinheiro, sempre pedindo um valor inferior a R$2.000. Por quê? Porque não vai bater no banco como uma possibilidade de fraude. Porque o banco vai ter algo automatizado. Então, é 1930 que a pessoa pede, 1980. Então, a gente tem o fraudador, ele sabe muito mais do que os adquirentes de boa-fé. E isso é um ponto que, infelizmente, no Brasil, se o Brasil não, a sociedade como um todo não tomar vergonha na cara e começar a denunciar isso, isso vai acontecer. O meu marido não é um fraudador, mas o meu marido chegou no banco com R$4.000 para depositar e o caixa do banco ofertou para ele fazer em 3 depósitos. Porque não vai ultrapassar, não precisa de CPF. Tu entende? Então a gente tem uma situação que o próprio caixa do banco já oferta ao fraudador a forma diferenciada. Isso é absurdo. Tu entende? É a mesma coisa que eu chegar num tabelionato e o tabelião não informar a parte que ela tem direito às certidões, porque ela sabe que vai vir uma fraude. Porque ela sabe que se vier uma positiva, o negócio não sai e o tabelião deixa de lucrar os emolumentos. Ou ainda, por uma preguiça de um funcionário de fazer essa informação
ao cliente de, olha, você tem que solicitar estas certidões. Eu tive uma amiga agora que me solicitou um auxílio de quais certidões ela tinha que solicitar. Era uma compra de venda à terceira, ou seja, tinha um contrato de gaveta no meio, na qual quem vendia era uma empresa que já estava inativa e tinha 4 sócios. Eu falei, olha, do meu ponto de vista, da empresa, dos 4 sócios e dos cônjuges. Porque tu não sabe o que tu vai pegar se a empresa é inativa. Então, tu vai solicitar de todo mundo. Por uma garantia, mas não sai. Bom, aí é um risco que tu vai correr de uma fraude a credor, de uma fraude à execução. A gente tem aí, antes da obrigatoriedade de alvará judicial, quantos pais colocavam patrimônio em nome de filhos para fraudar o credor, né? Para fraudar uma execução, ou seja, está no nome do filho, não é dele, mas o dinheiro era dele. Da onde veio aquele dinheiro? Então, a gente tem dentro do sistema notarial muitas possibilidades de fraude que, se é verificável, se tu tem um mínimo de conhecimento tributário, tu consegue verificar, mas tu não consegue agir contra. Hoje, com o provimento 88, eu consigo agir contra sem ser eu a que ocasiona a situação. Eu faço a transação e informo o judiciário, né? Informo lá o agente e esse agente vai verificar junto com o SUSEP, banco, enfim, vai verificar todas as questões patrimoniais. Mas hoje eu consigo dar essa informação. Mas a gente percebe em muitos casos que há sim uma fraude e que há um burlo ao fisco. E a gente diz, olha, o senhor está ciente de que isso é fraude ao fisco ou fraude ao credor. O senhor tem ciência disso? Não, não é nada disso. Meu contador que me indicou assim. A gente sabe que, no fundo, aquela pessoa lá é uma fraudadora e ela sabe melhor do que tu mentir. Então, tu não vai conseguir fazer algo diverso. E é uma livre vontade das partes de fazer aquela transação. Então, o que a gente tem que pensar? Sempre ofertar certidões. Hoje, todas as certidões são online. Inclusive, no tabelionato que eu trabalhei, a gente não ofertava só a CNDT da Justiça do Trabalho. A gente dizia, olha, é interessante que você pegue a Justiça do Trabalho, negativa do trabalho, não de débitos trabalhistas. Aquela era física, presencial, porque tem toda uma questão de nomenclatura das partes, né? Enfim, tu tem que justificar um pedido da certidão. Mas por quê? Porque essa pessoa pode não ter nenhum débito trabalhista, mas ela pode ter 50 ações. E a Justiça do Trabalho vai vir atrás e vai pegar todo o patrimônio anteriormente ao débito trabalhista. Isso é com certeza, a gente já conhece a Justiça do Trabalho. Então, essas situações, elas são, sim, importantes e necessárias à informação. A gente teve um caso na serventia que eu me lembro assim, perfeitamente, que era saía a negativa da Receita Federal da empresa. No entanto, a certidão simplificada da junta comercial vinha com uma observação gigante embaixo, dizendo retenção, não lembro exatamente, mas era retenção de 14 bilhões do patrimônio da empresa para fins fiscais. E eu olhava, mas como que sai a negativa federal e tem essa observação ainda na junta comercial? Porque uma coisa não fecha com a outra. E aí eu falei, não vou lavrar o ato assim. Aí veio o advogado, porque já está aqui a certidão, porque isso? Eu falei, olha, é uma garantia do adquirente e, ao mesmo tempo, eu não vou assumir uma responsabilidade de um patrimônio de 14 bilhões para o qual tu está vendendo um imóvel de X milhões simplesmente porque tu tá me exigindo e porque o advogado vem, né, aquela famosa, dar o carteiraço no balcão. Não vou fazer. É uma questão minha, de livre iniciativa minha, dizer não faço e justifico por conta disso. Aí o que ele fez? Ele foi até a junta comercial, fez um requerimento da baixa daquela informação e solicitou um extrato da junta comercial explicando o porquê. O que aconteceu foi a Receita Federal, eles tinham uma positiva com efeito negativa. Então, eles estavam discutindo um débito patrimonial de 14 bilhões. Provavelmente deram algum imóvel em garantia, porque tinha ali a positiva com efeito negativo e tinha umas observações com umas numerações embaixo do processo judicial. Então, acredito que sejam acordos. E aí se fez o quê? Olha, somente se a junta comercial me declarar que existe mais patrimônio que os 14 bilhões em discussão. Caso contrário, eu não posso vender um patrimônio na qual está uma discussão judicial, ainda que se tenha uma positiva com efeito negativa. E aí um receio, porque era um valor gigante, né? Mas poderia ser um valor de 10 mil reais. Então, nesse aspecto, se conseguiu todas as declarações e se fez a menção de tudo isso na escritura pública, né? Outros casos que eu lembro, sabia-se da dívida fiscal, sabia-se que haveria uma situação de fraude à execução, no entanto, justamente a pessoa tinha um patrimônio reservado para aquilo ali.
Ok, mas esse adquirente de boa-fé, ele não sabe qual é o patrimônio que vai ficar. Então, a gente fazia a menção que fazia-se a escritura com a dispensa da certidão tal e que havia, para fins de situação fiscal do transmitente, o imóvel XYZ do registro de imóvel XYZ, que estavam sendo garantidos para que aquela transação fosse considerada de boa-fé. Ou seja, o adquirente sabia da dívida, no entanto, aqueles imóveis estavam sendo, naquele momento, evidenciados como garantidor, né? E aqui a gente está falando de uma empresa que assumiu isso. A gente tem empresas que não fazem essa informação. Inclusive, hoje a gente tem empresas que não apresentam certidão negativa, né? Por uma decisão judicial. A pessoa física nunca precisou apresentar, salvo se fosse empregador. Mas hoje, e na época que ela não se precisava apresentar, ela era muito difícil de se tirar. Eu lembro na época que só saía certidão de CNPJ e SEI, não saía de CPF. Ele era muito difícil de se emitir eletronicamente. Quando veio essa junção das certidões, ficou muito fácil de solicitar. Isso é de 2015 para cá. Então, de 2015 para cá, é tão simples eu tirar uma negativa federal, eu não consigo enxergar o motivo de não se tirar. Entende? Para mim não faz sentido. E se a pessoa tem alguma dívida, e aí sim as negativas forenses, né? Aí sim a gente solicita todas. Então, se há uma dívida dentro de uma negativa forense e a gente verifica que é município, estado, algum órgão, alguma autarquia, qual é a dificuldade de a gente tirar uma negativa federal? Nenhuma, né? Só que às vezes a gente vai ter a situação de que o adquirente não quer nada. E aí, quando ele não quer nada, a gente coloca que o adquirente é quem dispensou a apresentação das certidões. Ou seja, ele está assumindo a boa-fé do vendedor dele, né? Ele está assumindo esse ônus. E a gente sempre explica isso para as partes. Porque uma pessoa que é leiga, é muito difícil tu fazer uma explicação para um senhor de 70 anos que é comerciante de bairro e ele está comprando a casa da filha dele. E aí a gente diz assim, olha, senhora, é adequado que o senhor tire essas certidões. Não, estou comprando um conhecido. Compra de conhecido é que nem alugar imóvel para amigo ou, sabe, né, ou para familiar. É a pior coisa que existe. Porque aquela é a pessoa que mais vai poder te dar problema e tu não vai ter cara para comprar depois. Então, assim, a gente falou, olha, senhora, a gente tirou algumas certidões, não saíram. Não, dispensa tudo, eu assumo tudo porque tá tudo em casa. Bem, senhora, então assim, se qualquer coisa acontecer, o ônus vai ser do senhor e o senhor vai perder o imóvel. Só que esse tipo de informação não acontece normalmente no balcão da serventia. Pessoas não treinadas, urgência de atender o próximo, né? Então existe toda uma questão de transação imobiliária que não é muito comum fora do Brasil, esse tipo de negociação tão expressiva como a gente tem aqui, né? A gente tem um compra e vende de imóvel que é muito diferente de outros lugares do mundo. A pessoa compra o imóvel, ela fica o resto da vida naquele imóvel. Ela não vai trocar de imóvel. E é muito diferente. Então, um atendimento ele é muito massivo nos cartórios. É difícil de dar uma excelência em atendimento quando a gente tem essa situação. E aí a gente vai também ter o problema inverso, que é uma empresa, vou dar aí exemplo, tivemos um caso semelhante, na época não se tinha as ADINs para a questão da Receita Federal, mas ele tinha um supermercado muito grande que comprava e vendia imóveis e ele não conseguiu fazer, não estava conseguindo fazer a transação imobiliária porque ele tinha cada filial do supermercado que esquecia de pagar um valor, não saía a negativa a positiva com efeito negativo ou a própria negativa. E para tu regularizar é 15 dias. Aí tu regularizava, a outra filial não pagava algum imposto, por algum erro do financeiro. Então, ele falava assim, gente, ele apresentou todos os processos fiscais que a empresa tinha. É isso, eu não consigo fazer a transação. Eu preciso fazer a transação. Estou em negociação lá no estado do Acre, mas eu preciso vender esse imóvel aqui. E não se conseguia resolver o problema, porque não tinha negativo. E era supermercado, não tem nenhuma função que exonere a apresentação da certidão e a gente não conseguia fazer a venda. E o comprador sabia de tudo aquilo, sabia de toda a apresentação, estava bem embasado por um advogado. Bem, então vai assumir o ônus fiscal de perder o imóvel. Se porventura a Receita Federal, no caso a União,
vir a cobrar, então, esse tributo e recair por esse patrimônio aqui. A empresa tinha muito mais patrimônio do que efetivamente aquele imóvel, mas por uma obrigação legal a gente não conseguia fazer a escritura. Assumimos um risco como tabelionato em fazer, conhecendo tanto a parte vendedora como a parte compradora. E sabendo que ambos estavam amparados por advogados e que os advogados disseram, não, nós analisamos os processos, está tudo certo. Mas é difícil, a gente tem o inverso também, na qual a empresa está tentando se desvencilhar de alguns patrimônios e às vezes até para sair de uma possível recuperação judicial e por conta de alguma situação fiscal não consegue fazer a venda. A gente brinca que quando tu entra em recuperação judicial parece até que tu tá querendo entrar na falência, porque fica tão engessado o mecanismo de tratativa que tu não consegue vender o próprio patrimônio que tu precisa para poder sair da recuperação judicial, especialmente construtoras de grande porte, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve a Ediba. Claro, ali foi uma falência efetiva porque a empresa faliu mesmo, mas se ela tentasse entrar numa recuperação judicial, ela teria uma dificuldade muito grande de emissão de negativa, de lavratura de ato, porque as pessoas não querem fazer, o registrador não registra. Então, eu tenho um caso muito específico de uma empresa de São Paulo, na qual 15 mil folhas de decisão judicial, né, entre processo e decisão. A decisão tinha 2.000 páginas. E na decisão, que era um conglomerado, né, de uma construtora, cada SPE estava entrando em recuperação judicial junto com a SA. Então, na decisão, o juiz colocou que autorizava a lavratura de escrituras públicas, registros de imóveis, lavraturas de financiamentos imobiliários, etc., para todas as empresas e SPEs, e a negativa por falta de apresentação de uma certidão da Receita Federal ocasionaria em multa para aquele que negasse, o banco, o tabelião ou o registrador. Então, assim, eu achei de extrema inteligência do juiz da vara, né, de falência, de recuperação judicial de São Paulo, quando ele coloca essa imposição ao tabelião e ao registrador para que ele pare de negar essa lavratura por medo, né? E aí é uma questão de medo, por não entender o que é uma recuperação judicial, por não entender que a recuperação judicial não é uma falência, muito pelo contrário, a empresa está entrando com a recuperação porque ela tem interesse em se recuperar. Então a gente vê aí toda uma tratativa diferente. Mas voltando à nossa execução fiscal, o que eu vejo, Thiago, na verdade é uma facilitação por não ser proibido. E aí, por exemplo, nas minhas correções de peças, eu sempre digo, a única certidão que é obrigatória é a negativa de ônus reais e a cópia da matrícula, pela Lei 7433 e seu decreto. Agora, cada estado vai ter uma obrigação. O nosso estado tem a obrigação de apresentação da certidão da Receita Federal quando for uma empresa, mas não fala nada para a pessoa física. No entanto, se facilitou tanto a esfera tecnológica, eu tiro qualquer certidão, eu tiro a de São Paulo, eu tiro a do Rio de Janeiro, eu só tenho que aprender a tirar, mas assim, né, um funcionário de 20 anos vai achar para ti. Né? Aquele guri de 20 anos que sabe mexer tudo na internet, ele, em 5 minutos ele acha para ti onde é que está a certidão, se o dinossauro não consegue localizar, né? Eu tô lá, eu trabalhei 20 anos, já sou mais velha, eu não tenho tanta dificuldade, mas existem pessoas que são mais velhas e que têm essa dificuldade com a tecnologia. E os cartórios também têm que evoluir de uma forma mais depressa. Mas eu acho que o grande ponto é poder enxergar esse lado da execução fiscal. É poder enxergar que, se fosse o inverso, se eu estivesse na qualidade de adquirente, eu gostaria de ter essa informação do meu tabelião, do meu registrador. Olha, solicita essa certidão, não te custa nada. Ela né, não tem custo nenhum para ti. Tira ali na internet. Então, nesse sentido, só que muitas vezes o corretor, por ânsia de vender, não querendo encontrar um problema, às vezes ele nem sabe que tem problema, mas não querendo encontrar, ele fala, não precisa, não é obrigatório. Só que ele não tem a seriedade da situação e até porque a gente sabe que quando a gente for fazer uma ação de responsabilização para um corretor, dificilmente ele vai ter patrimônio no nome dele. Eu vou executá-lo, vou fazer uma execução fiscal nele e eu não vou achar nada, né? Então a gente tem essa situação. A gente sempre tenta fazer esse mecanismo. Mas quando há um corretor ou um advogado, não passa pelas partes o poder de decisão. E aí chega lá na hora de assinar a escritura, mas eu não sabia disso. Não sabia que tinha uma dívida. Às vezes a gente faz, lá na serventia, olha, existe uma ação de execução fiscal do município.
da mesma cidade que tu tá fazendo, né? Pega ali pela forense e descobre. Aí, mas o que que é? Eu não sei, senhor, eu não tenho acesso. Vamos ver se esse processo a gente consegue ver algum tipo de despacho online. Aí vai lá, acessa, vê se tem algum despacho, alguma sentença. Olha, é o imóvel X. A princípio, vai ficar aquele imóvel lá retido porque é uma execução fiscal de IPTU. Então, ele não vai vir para o teu imóvel. Então, existe né, esse ônus, mas não é um risco tão grande. Então, tudo isso a gente tem que fazer para o cliente. Só que imagine que a gente tem isso multiplicado por 50 vezes ao dia, né? E a gente está numa capital pequena, imagina São Paulo. Então, é complicado. A pessoa não precisa de advogado para comprar e vender um imóvel. Mas esse assessoramento, se ela não conseguir numa serventia, ela tem que buscar. E ela tem que saber que ela tem que ir atrás dessa situação. Só que o brasileiro, eu brinco, ele gosta de ser enganado também, né? Ele quer ser o adquirente de boa-fé, mas ele não vai atrás de documento nenhum. Ele assina uma nota promissória e não pega recibo. Ele, né, enfim, ele faz coisas que tu não consegue acreditar que a pessoa fez aquilo. Ainda mais no Brasil que a gente vive, né? Então, para mim, o grande ponto é esse adquirente de boa-fé, ainda que ele seja de boa-fé, ele não foi no momento em que ele eximiu a apresentação das certidões. E, infelizmente, a pessoa vai ter que sofrer aquilo para poder compreender que ela tinha que ter feito aquilo no início. Né? Esse é o grande ponto. E ela não pode jogar culpa no cartório. Ela tem que saber que ela tem que pedir as certidões obrigatórias. Se ela não conhece a legislação, ela tem que perguntar para o cartório. Agora, se o cartório te disser, não precisa, a única obrigatória é essa aqui, sem te alertar ao que efetivamente cada certidão representa, então sim, o cartório também tem uma parcela de culpabilidade. É nesse momento que o treinamento dos cartórios tem que ser efetivo. E acredito que com o provimento 88, que está aí, né, bastante em voga, eu acho que ele vai ser um ponto de um treinamento específico para os funcionários, na qual o funcionário vai ter que ter um pouco mais de dedicação. Não é só chegar, atender, fazer a leitura. Lá na serventia eu brinco, né, que mas tu não viu isso aqui? Não, mas eu só li. Não existe só ler. Né? O treinamento... Mas eu só peguei a ficha do cliente. Não é só pegar a ficha do cliente. Tu qualificou o cliente, tu olhou para ele, tu verificou se ele é ele. Tu não só fez aquilo. A tua responsabilidade está ali. Então, essa responsabilização do funcionário é que é importante. E, efetivamente, o treinamento. Porque na legislação, ou a gente coloca como uma obrigatoriedade que... eu não enxergo numa possibilidade, até pela própria lei de liberdade econômica, ou vai ter sempre essa situação. E, infelizmente, num Brasil fraudulento, a gente vai ter muitas pessoas de boa fé sofrendo. Hoje estou com um cliente que sofreu aí uma fraude, não foi nem uma fraude de execução, foi uma fraude na venda, ofertaram um imóvel pelo dobro do valor que ele valia a comodação em pagamento. E o cliente, num momento de saúde problemática do filho que recém tinha nascido e estava quase indo a óbito, aceitou. E aí, perdeu ali quase um terço do valor que ele estava pedindo pelo imóvel dele, em função de um imóvel que não vale aquilo que foi ofertado. Ele foi na boa-fé do vendedor, do adquirente e do corretor que disse que aquele imóvel valia aquele X. Então, a gente tem uma onda de problemas, né? Não é só na serventia, a gente vai ter todo um sistema na qual a pessoa acha que porque tem um corretor ela está bem assessorada, porque tem um advogado qualquer está bem assessorado. Não, o advogado tem que ser específico. Da área imobiliária, é tanto ponto que eu que sou do Notas quase não entendo o que é do registro imobiliário. Porque é tanta particularidade que a gente tem que ter uma pessoa especializada. Ou, no mínimo, saber que aquilo que está sendo feito é uma garantia. E se nos é depositado dentro de uma serventia a confiança que efetivamente a sociedade nos deposita, então vamos treinar os funcionários para efetivamente darem essa confiança na qual a sociedade deposita na gente. Para merecer o emolumento que se recebe. Para merecer existir o cartório, já que todo mundo quer extinguir o cartório. Então, fazer esse serviço bem feito, né? E aí sim trazer essas situações. E quando a parte diz assim, olha, eu sei, mas eu não quero, bom, então eu estou fazendo de livre consciência, vou dormir né, no meu travesseiro à noite porque eu informei a parte. E quando a gente percebe que pode estar havendo algum tipo de enrolação, a gente tenta falar para a parte, mas às vezes a parte não quer ouvir, porque ela só enxerga o valor final.
Então, ela não quer ouvir, é um negócio da China, tô pagando 50% do que vale. Cara, estou pagando 50% do que vale porque tem algum problema, né? Então, Com vamos... certeza. Se tu vai fazer esse tipo de compra, esteja assessorado por uma pessoa que entenda disso e não faz simplesmente a compra, né? Esse é o sentido da negociação. Então, fica assim a minha ponderação na questão de que é uma faca de dois gumes e o brasileiro ele precisa ter responsabilidade por aquilo que ele faz. O brasileiro está sempre achando uma desculpa para botar no outro. Né? Olha, eu não sabia, eu sou um adquirente de boa-fé. Não, meu amigo, se está adquirente de boa-fé, senta e olha os documentos, verifica se precisa de mais alguma coisa. Vamos trazer um pouco a responsabilidade para esse adquirente de boa-fé que isentou tudo. Ele isentou tudo porque ele quis. Ele provavelmente foi alertado que ele poderia solicitar as certidões. Se ele não foi alertado verbalmente, ele foi alertado no momento da escritura, porque está ali dito, ciente da possibilidade da apresentação das certidões forenses e tributárias, as dispensou assumindo o ônus. Eu leio para a parte isso, ela pode até não entender, mas ela tem a função de perguntar para mim o que isso significa, se eu estou ciente de alguma coisa, o que é que eu tenho que ter ciência. É função dele também prestar atenção na leitura da escritura. E o que as partes estão fazendo naquele momento? No telefone, olhando para a janela, mexendo nas unhas, nunca estão ouvindo aquilo que está ali acontecendo. Então, esse é um outro ponto. A gente tem que botar a responsabilidade em cada um. O tabelião tem que fazer o seu bom serviço, mas o adquirente de boa-fé tem que saber que ele está dispensando aquelas certidões. Isso sempre vai constar, porque há justamente essa praxe notarial de colocar essa dispensa. Eu vejo isso muito nas escrituras e realmente me preocupa, porque tem tudo a ver com o cuidado. Eu acho que no Brasil, tu falaste bem, a gente acaba confiando uma tarefa que seria do tabelião, a gente está, em vez de levar para o tabelionato a questão para formalizar da forma mais adequada possível, inclusive da forma mais econômica também, né? Ele vai no contador, para o contador fazer lá um recibo de arras de qualquer jeito, sem qualquer demérito do contador, mas é que está fora do métier do contador. O contrato, quem faz, a escritura pública, quem faz é o tabelião. E por aí vai. A gente tem esse hábito no Brasil de se socorrer do Dr. Google quando está com dor de cabeça, em vez de, às vezes, avaliar com o médico, né? E acho que essa cautela que a parte e o tabelião tem que atribuir, dar essa atenção ao negócio é de toda a importância, realmente, como muito bem colocaste. Mas, Patrícia, pelo que eu entendi, quando se trata de alienante pessoa natural, pessoa física, como eu e tu, e quando não é empregador, ele não vai fornecer, ou o tabelião também não vai ir atrás dessas certidões. Quando é empregador, ele declara que é empregador, no caso, por exemplo, empregador doméstico, né? Eu sou empregador doméstico, eu teria que fazer toda essa demonstração de bons antecedentes tributários, como eu chamo. E quando é pessoa jurídica, é de praxe, porque muitas vezes aquele imóvel é do ativo imobilizado da pessoa jurídica. Quando é ativo circulante, o shampoo que o supermercado está vendendo é ativo circulante, né? E muitas vezes a concessionária de veículo que está vendendo veículo, aquele é um ativo circulante. E não é a sede da concessionária de veículo que é um ativo imobilizado. Para ela vender aquilo ali, ela tem que demonstrar que está regular com o fisco. E essa é a minha grande questão. E o ponto de convergência da atividade notarial com a nossa atividade da execução fiscal. Porque é o cuidado para prevenir uma fraude de execução e eventuais prejuízos, né? Aquela pessoa que pode estar de boa fé. Muitas vezes ela vai dispensar consciente. Adorei esse exemplo em que a parte estava ciente de que haveria tais e tais bens, de acordo com tais certidões imobiliárias, que seriam suficientes para pagar aquele débito tributário que ela sabia que o alienante tinha. Se ela tem ciência, né, daquele débito e tem ciência da condição patrimonial remanescente do alienante, tá tudo certo, né? Que nem diz um professor meu, o que é bem combinado, o que está combinado não sai caro. O que sai caro é quando não está combinado. Se a pessoa sabe do que está fazendo, e daí que está a cautela, a atenção, não só do tabelião, como da sua equipe, né? Porque esse cuidado no atendimento da parte, muitas vezes vai se perceber que lá tem uma tentativa de burla, de fraude, tentativa de desvio patrimonial. E aí eu queria te levantar para encerrar a nossa live, mas é uma coisa que me preocupa demais e que tem muito a ver com a atividade notarial,
mas é que veio do CNJ um provimento, agora não lembro o nome, se é 37, da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Por exemplo, eu lá na minha execução fiscal decreto a indisponibilidade de um determinado devedor tributário que não pagou e eu não encontro bem nenhum dele. Decreto a indisponibilidade, mando lá para o CNJ, para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a CNIB, e a CNIB vai mandar para os registros imobiliários essa ordem de disponibilidade. No momento que ele adquirir ou tentar vender um imóvel que eu não sei que ele tem lá em Rondônia, por exemplo, né? Eu não consultei os registros imobiliários de Rondônia, eu consultei só os daqui da minha comarca, onde eu atuo, e aí vai ser impedida, né? Esse é o desejo da indisponibilidade genérica, como nós assim chamamos, do artigo 185A do CTN, que é a disponibilidade, decreta a disponibilidade de todos os bens daquele devedor. E aí vem o CNJ nesse artigo, nesse provimento, e diz o seguinte: olha, ainda que haja essa ordem de indisponibilidade, que o tabelião, salvo engano, tem o dever de consultar a Central Nacional, né, de Indisponibilidades, assim como o registrador também tem o dever de consultar, o tabelião vai consultar a Central Nacional, vai ver, ó, o Thiago tem uma ordem de indisponibilidade. E aí o tabelião tem, pelo provimento CNJ, a possibilidade, olha, pessoal, as partes, né, se virou para as partes, ó, aqui o Thiago tem uma disponibilidade decretada, ele não poderia vender os bens. Ele vai virar para o comprador: o senhor está de acordo com isso aqui? O senhor está de acordo em comprar nessas condições? E o comprador, se bem orientado, eventualmente ele pode decidir correr o risco, porque ele sabe, por exemplo, que o Thiago tem um patrimônio muito vultoso, muito superior àquele crédito tributário que ele tem, por exemplo. Pode acontecer. Aquela fazenda lá de Rondônia vale milhões, né? Não foi penhorado, mas vale milhões. É muito suficiente para honrar aquele débito tributário. Ok. Se o comprador está jogando, não, o Thiago realmente é muito sólido patrimonialmente, não tem problema nenhum, vamos fazer a outorga da escritura pública. Não tem problema nenhum. Tudo bem, participou da escritura pública, ciente o que, não, que é combinado, não sai caro. Aí é que eu quero te colocar essa pergunta. Me preocupa demais essa possibilidade, e eu digo mais que a gente fez até um PCA no CNJ uns anos atrás, e esse provimento, assim, que o CNJ não usou, mas esse provimento é ilegal. É ilegal isso aí, porque quando o CTN diz que é decretada, o juiz decretou a disponibilidade dos bens, o alienante não pode vender o bem que está indisponível, porque um dos predicados da propriedade é a disponibilidade, né? E aí ele não pode, ele pode usar, ele pode, enfim, fazer outras coisas, mas ele não pode vender, ele não pode onerar, ele não pode permutar, ele não pode doar, ele não pode estar indisponível. E daí que o próprio CNJ abriu uma porteira, e parafraseando o nosso infeliz ministro aí, onde passa um boi, passa uma boiada, né? E aí vai passar a boiada patrimonial, e vai passar, e aí é que eu te perguntar finalmente a pergunta, a cautela que o tabelião tem que ter diante de uma situação desse tipo, que é de informar realmente as partes desse negócio jurídico que existe esse risco, né? E se está dispensado pelo próprio provimento, enfim, está viabilizado o desrespeito à ordem de disponibilidade, isso tem que estar bem esclarecido, porque o sujeito que vai adquirir vai acabar comprando um problema, em vez de comprar uma solução, que é o que todo mundo quer, né? Quer comprar uma solução, quer comprar um imóvel com uma finalidade lícita, e não comprar um problema. Mas te passando a palavra com relação a isso aí, o que tu lembra a respeito desse tópico, especificamente da indisponibilidade? Assim, ó, Thiago, normalmente quando há uma indisponibilidade, o primeiro local que vai estar é no registro de imóvel. Isso só não vai acontecer quando a certidão está quase vencendo os 30 dias e entrar ali naquele prazo, né, alguma indisponibilidade. Quando já está na matrícula, a gente veda. A gente diz, olha, normalmente o comprador não tem ciência e ele mesmo não quer comprar, tá? Então, assim, isso é bem comum. A gente teve um caso na qual a gente não tinha... Como a indisponibilidade ela tem que ter o ECPF de algum escrevente, era muito trabalhoso fazer a busca dentro da CNIB sem a lavratura do ato. Então, era só no momento da lavratura que se fazia. Até que a gente pegou a primeira vez na qual a matrícula estava negativa e fomos assinar, deu positiva, e aí a pessoa já tinha pago o ITBI, né? Então a gente, a partir dali, modificou a sistemática. Olha, quando a pessoa encaminha, acessa a CNIB,
quando sair a guia de TBI, acessa a CENIB, porque aqui em Porto Alegre não sai na hora, né? A guia de TBI, para algumas pessoas pode ser que isso fique só estranho, mas aqui leva até 5 dias úteis, quando a prefeitura não está em greve, leva 15. A gente fazia o acesso para a pessoa pagar e na hora da assinatura da escritura. Normalmente essa certidão ela sai um dia ou antes da lavratura da escritura, até por uma questão de procedimentos internos, então a gente pede alguns dias antes, pode dar algum problema, mas normalmente não se tem esse tipo de situação. O que é muito comum é a pessoa vir sabendo que tem a indisponibilidade. Eu quero comprar mesmo assim porque eu fiz um acordo com essa pessoa. Então, ela tem um acordo e eles estão lá pagando o valor em juízo para fazer o levantamento da indisponibilidade naquele bem. Inclusive, tem um caso como advogada que é exatamente isso. A sobrinha está com uma indisponibilidade em 16% do imóvel, na qual as pessoas querem vender e não conseguem. E o cara quer fazer o depósito em juízo do valor para que se levante essa indisponibilidade e depois, quando vender, ele pega o valor de volta para ele. Ou seja, ele quer zerar o imóvel, vai comprar da sobrinha o valor, para comprar ele vai depositar em juízo, e perguntou se isso era viável. Viável é, vai restar o pensamento do juiz, que é uma execução fiscal, naquele caso ali, que era de uma empresa que passou para os sócios, né? Teve a desconsideração da personalidade jurídica, e aí, a partir daí, os herdeiros começaram a responder porque aquele imóvel veio de herança. Então, já era a herdeira que estava com a indisponibilidade por conta do patrimônio do pai, que, enfim, né, uma cadeia aí de dívida na qual a União conseguiu pegar o patrimônio e indisponibilizar, e não é pela central de indisponibilidade. É uma indisponibilidade judicial, ou seja, eu poderia dizer para ele, tu pode comprar sim, vai lá, apresenta em juízo e paga esse valor do pagamento lá em juízo. Mas eu falei para ele, não, a indisponibilidade, ela é uma indisponibilidade judicial, não é a da central, então eu não posso fazer. E aí tem justamente isso. Eu tenho a indisponibilidade judicial quando vem por um ofício que não está pela central de indisponibilidade. Nessa situação, eu vou ter então uma indisponibilidade efetiva. E quando vem pela central de indisponibilidade, eu posso fazer a transmissão. Então, nesse sentido, eu vou ter essa situação de uma situação sui generis, né? Como tudo que é na notarial e registral, sabe bem, a gente é ornitorrinco, cada coisa que vem de um canto tem um posicionamento diferente. Então, a gente vai ter aí esse posicionamento. Se é indisponibilidade judicial, é indisponível. Se é central de indisponibilidade, é indisponível em termos, porque eu posso vender se o comprador estiver ciente. Mas os cartórios tendem a não fazer. E aí, claro, eu não posso falar por todos os cartórios, né? Eu tenho que falar por aquilo que eu conheço, e aquilo que a gente tem aqui no estado, que é justamente esse pensamento de sempre auxiliar o adquirente de boa-fé. Então, é isso. Assim, a gente já fizemos escrituras com CENIB positiva, porque já tinha, inclusive, o levantamento em mãos. Fizemos com CENIB positiva sem levantamento em mãos e não lavramos quando o adquirente nem sabia o que era CENIB, né? Aí é aquela coisa, olha, se o senhor não sabe, nós não vamos lavrar e o senhor vai consultar um advogado. Ah, mas eu não tenho dinheiro, bem, então não invista o seu dinheiro nesse negócio. Mas eu já paguei. Aí tem aquela coisa, eu já paguei a integralidade. Eu só estou cumprindo alguma questão. E aí, como é que fica? Porque ele já é o adquirente de boa-fé. Ele vai ter que demonstrar que ele adquiriu antes para que se tire aquele patrimônio da indisponibilidade. E até que ponto vai conseguir ou não em função se a execução iniciou antes ou depois, que foi o que tu trouxe no início da live. Então, a gente vai ter essa relativização, mas muitas vezes é isso que acontece. E agora, o que eu faço? Senta e chora, não tem muito o que te dizer, né? Contrata um advogado, porque eu não tenho como resolver para o senhor, mas o adequado é que o senhor não assine. Ah, não, mas eu quero assinar igual. Bom, então está assumindo essa responsabilidade. Às vezes isso acontece, a gente teve um caso que aconteceu. E aqui no Rio Grande do Sul é ainda pior, Thiago, porque a nossa corregedoria exige que a gente coloque a CENIB dos adquirentes. E aí tem a seguinte situação. O cara não sabe ainda que entrou como fraude à execução, e aí ele vai lavrar a escritura no seu nome e a gente fala, existe uma positiva no nome do adquirente, tem que fazer essa ressalva. Que positiva?
uma central de indisponibilidade. O que é isso? Assim que o seu imóvel chegar no registro de imóveis, só a escritura, o senhor vai ter o imóvel indisponibilizado. Então não vou assinar. Sim. E aí a gente, por uma obrigação da corregedoria, está auxiliando o fraudador. Esse posicionamento da corregedoria tá dissonante do provimento da CNJ, porque a CNJ fala do alienante, que é a lógica, né? É tutelar o patrimônio que responde. Do detentor do comprador. De direitos reais. O detentor, naquele momento, é só o transmitente. E aí que entra uma situação, por exemplo, tem registro de imóveis que fazem impugnação porque o advogado do inventário não tem CNIB. O advogado, ele tá lá como independente assistente, o que ele tem que ter CNIB naquele ato? Tu entende? Não pode. Então, absurdo. Isso, e aí é embasado pela corregedoria. Então é um absurdo ao extremo. E aí vem a seguinte situação. Nesses casos, eu até compreendo pelo seguinte fato, e uma renúncia de direitos hereditários na qual não comparece, o registrador nem vai fazer a informação lá dentro do seu ato, ou seja, ele não vai registrar. Isso é uma fraude a credor, isso é uma fraude de execução. Quando eu renuncio aos meus direitos hereditários, sabendo que eu vou receber esse patrimônio em pecúnia dos meus irmãos, e aí eu faço a renúncia porque a renúncia não tem essa responsabilização como uma cessão, que fica um registro, né? Sim. E aí, na escritura de renúncia de direitos hereditários, quando ela é renúncia do todo e ela é antecedente ao inventário, eu devo pedir a CNIB ou não? Porque não há direito imobiliário nenhum. Tu entendeu? Não, claro. A princípio não, mas se eu começar a pensar que o patrimônio do falecido, qualquer patrimônio que seja, ele se transforma em imóvel no momento do óbito, então a renúncia dos direitos hereditários, ela já é uma renúncia de direito imobiliário. E aí eu teria que solicitar, assim, vamos forçar bastante. Sim. Mas, indo além, né? Mas essa é uma ressalva que o cartório que eu trabalhava começou a fazer. Por quê? Porque se tiver uma positiva, ele tem que declarar que ele está ciente dessa central de indisponibilidade e que no tocante ao seu quinhão, ele não pode fazer, então, a devida renúncia. Só o excedente do que tem naquela indisponibilidade. E aí ele vai fazer essa ressalva dentro da renúncia. Mas até que ponto, na hora que isso for ser lavrado em algum local, vai ser verificado? Né? Pode ser que ele não vá no mesmo tabelionato, ele vai em outro. Então, isso é muito complicado, porque existem formas de burlar a fraude e a execução que somente quem tá lá, e foi assim, eu só percebi isso porque teve um caso de um inventário na qual o herdeiro, ele renunciou aos direitos hereditários e ele cedeu aos direitos hereditários. Ele fez uma cessão de direitos hereditários fora do inventário, aonde também não se tirava a CNIB, e nessa cessão ele recebeu 8 milhões. E lá dentro do inventário entrou por 4. O mesmo patrimônio, ele entrou por 4. E aí eu falei assim, não. Isso aqui é visivelmente uma fraude. Não vamos fazer dessa forma. E o advogado brigando, eu falei, não. Eu vou colocar aqui, atribui-se para o inventário o valor de 4 milhões. No entanto, na cessão de direitos hereditários onerosa foi pago 8 milhões pelo imóvel. Eles alegavam que eles não queriam pagar o tributo do ganho de capital do espólio. Quando, na verdade, não era isso. Era tanto que eles venderam para a empresa do próprio cara. A cessão onerosa, quem adquiria era uma pessoa jurídica do próprio herdeiro. Então, assim, estava entrando um valor maior para a empresa e, na verdade, não valia aquilo. É bem um caso de provimento 88, mas é uma fraude. E aí eu falei, não, negativo. Só que esse tipo de situação, tu só consegue perceber quando tu tem uma noção de tributário, de parte de execução fiscal e de parte processual. Tu sabe como é que um processo funciona para poder chegar. E muitas pessoas que trabalham numa serventia não têm esse conhecimento. Então, assim, hoje com todos os concursos e todos os tabeliões registradores que estão entrando, sim, está havendo todo uma reestruturação e um conhecimento muito maior por parte das serventias. Mas até muito pouco tempo atrás, os tabeliões não estudavam mais e a gente vai ter que ser sinceros. 2002 foi logo aqui e 2015 foi logo aqui. Ninguém estudou essa alteração processual. Então, nesse sentido, se tu não te atualiza o tempo inteiro, é muito complicado. Eu fui dar uma revisadinha na minha biblioteca, a Bíblia, né, que todo mundo reza em cima, que é do Leonardo Brandelli, que é o nosso
professor gaúcho, radicado em São Paulo, né? E ele fala que o tabelião ele é um expert jurídico. E realmente, né? Tem que ser um expert jurídico qualificado agora pelos concursos para dar essa assessoria a mais técnica possível para as partes, inclusive que possa ser mais econômica, mas a parte acaba se utilizando de um tipo de recibo de arros ou uma promessa de compra e venda e não leva ao registro imobiliário justamente para não aparecer esse imóvel no seu nome, né? Ou coloque nome de terceiros, ou laranja, ou filhos, ou empresa, ou aquelas sociedades de administração patrimonial familiar, enfim, sempre tentando fugir daquele jogo de gato e rato, né? Fugir da responsabilidade patrimonial e fugir dos débitos tributários. E acho que tem um grande desserviço que isso sempre faz, porque a conta chega, né? E o credor tributário, hoje em dia, tem uma inteligência muito grande, a gente percebe, como eu sou já de muitos anos na execução fiscal, eu estou vendo cada vez uma execução mais inteligente, mais qualificada e promovida quando existe realmente substrato a ponto de conseguir recuperar o crédito tributário. Então, fica o recado de que façam as escrituras, levem ao registro, né, porque não quer pagar o ITBI, daí não faz escritura pública, né? Então começa mal, daí faz aquele contrato de gaveta para tentar no futuro salvaguardar aquele imóvel lá em juízo mediante chuvas e trovoadas. Então é uma coisa realmente complexa, mas o Brasil ele é pródigo nesses exemplos, como tu bem colocou, né, de sempre tentar arranjar um jeitinho e tentar fugir. E aí me consolou, Patrícia, que o notarial ele está realmente numa zona de conexão, né? Desde o constitucional, administrativo, o direito privado muito forte, né? E a nossa execução fiscal também, né? A gente está sempre tratados como um certo apêndice do tributário, mas a gente está lá com processo civil, administrativo, constitucional, o próprio tributário, e muito empresarial e societário. E daí que é muito importante a gente fazer essa conversa, assim, buscar elementos de outras áreas, dialogar com experts de outras matérias, assim. Eu quero agora, daqui para adiante, pro meu pessoal aí, chamar convidados de outros ramos, assim, especialistas que têm conhecimento muito profundo e grande prática em outras matérias para acrescentar aí na execução fiscal. Mas, Patrícia, eu não quero te tomar mais tempo, eu quero te agradecer demais aí a tua participação no nosso perfil aqui, na nossa live. Né? Gostei demais de estar contigo aqui de novo, né, e conversar um pouco mais, não agora sobre problemas tecnológicos, né, que sempre me socorrem, mas agora com matéria técnica que também realmente nos aflige demais, né? Então, quero te agradecer demais por ter vindo aqui conversar com o pessoal. Se ficou dúvidas, eu não sei se eu não estou conseguindo acompanhar todos os posts aqui, se ficou alguma dúvida aí, levanta a mão aí, pessoal, para a gente responder agora na finalização. Eu vi, Thiago? Oi. Eu vi, Thiago, na verdade, que uma pessoa colocou a respeito de que a empresa que tem a objeto social de compra e venda não precisa apresentar a negativa. Ela não precisa apresentar a negativa para bens circulantes. É muito importante que a gente tenha bens circulantes e que o contrato social dessa empresa esteja regulamentado na questão de patrimônio. Porque muitas vezes a pessoa vem e declara, não é o patrimônio circulante. Só que aquele imóvel ele vale mais do que o capital social que está previsto no contrato social. E aí fica aquela situação, mas vem cá, o contrato social está prevendo um capital de 100 mil reais, um imóvel que está sendo vendido de 300 mil reais e é um ativo circulante. Então, assim, muito cuidado nessas análises. Eu dou consultoria para serventias e uma serventia teve exatamente esse problema. Uma empresa, ela foi constituída em janeiro desse ano com um capital social de 100 mil reais. E ela adquiriu, em fevereiro ou março, um imóvel de 300 mil reais, na qual logo em seguida ela fez a venda por um valor inferior. Tudo no mesmo cartório, tudo ao mesmo tempo. E ela disse, eu não sei o que eu faço. Eu falei, olha, o máximo que tu pode fazer, se todos os sócios comparecerem para assinar, é
fazer uma informação ao provimento 88 como algo subjetivo, né? Uma possível lavagem de dinheiro subjetiva, na qual quem vai analisar vai ser o órgão fiscalizador. E tu não fala nada para as partes, né? Porque é um cartório minúsculo, do interior do estado minúsculo, que com certeza a sequela vem para o tabelião. A gente sabe, viu aí não sei onde é que foi que os 2 advogados foram assassinados. Então, assim, a gente tem que ter essa cautela. Lá na parte das grilagens, há muitos anos atrás, a gente teve um tabelião, um registrador assassinado também por se negar a fazer grilagem. Se eu não me engano, foi em Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente tem uma profissão muito complicada. Pernambuco é assim. Tanto que eu não assumi serventia em Pernambuco, sabendo que eu teria um problema de embate com o dono da cidade em algum momento que isso acontecesse. E eu sou uma pessoa que não aceito a questão fora da lei, e aí eu teria um problema, uma situação de vida mesmo. Então a gente tem que ter esses cuidados, até que ponto a gente pode fazer denunciando de uma forma velada, na qual a pessoa não vai saber quem foi que fez, né? Então, esses mecanismos o CNJ está fazendo. Eu, particularmente, sou contra muitos provimentos do CNJ que são feitos para os tabelionatos e registros. Acho que não há um efetivo conhecimento do que a classe faz para obrigarem a algumas situações, mas hoje vejo no STJ sofrendo um problema que ele está sofrendo de hacker, que se ele exigisse, se o CNJ exigisse do STJ o que ele exige dos cartórios, não teria acontecido, né? Porque nós temos que ter 2 provedores, um fora da internet, para quando cair ligar em 15 minutos, ou seja, as serventias extrajudiciais estão equipadas por obrigações do próprio CNJ, na qual o próprio CNJ não cumpre dentro da sua situação jurisdicional dentro do judiciário. Então, assim, eu discordo de muitos, eu não concordo com a central de indisponibilidade, especialmente como ela é aplicada, porque existe o regramento lá e os juízes não cumprem aquele regramento, bem como algumas outras questões aí do CNJ que são, enfim, colocadas. Ele veio para o bem, acho que a gente tem muita coisa boa e, por exemplo, muito desse crescimento de conhecimento dentro das serventias e dessa busca por atualização, ela vem do CNJ também, por ter regulamentado de alguma forma essas questões, mas efetivamente a gente tem também os pontos negativos de quem não conhece a classe e acaba colocando uma imposição que é inviável de se proceder. É verdade, é verdade. Patrícia, pessoal, se ficou dúvidas e nos passou aí desapercebido, coloquem podem mandar para o meu perfil por direct, eu tenho o maior prazer em responder, em gravar também, esclarecendo. Sigam o meu perfil, quem está interessado em direito notarial, os concursos para cartório, essa grande vertente agora para as atividades jurídicas. Sigam lá o perfil da Patrícia, pessoal. E quero agradecer demais novamente aí quem está conosco aí todo o tempo. E vou deixar a live salva aqui para assistir depois, quem não teve oportunidade. E te agradecer de novo, Patrícia. Certo, querida? Até a próxima, né? Vamos marcar mais Obrigado, Obrigado, um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.